Pronto, agora tá. É só para mandar pra gente depois, por Né? favor. Acho que eu vou mandar pelo Google Drive. Acho que pelo Drive vai dar para mandar para vocês. Porque tá pesado, hein, gente? Tá ficando quase 1 GB de aula. A de ontem demorou mais de 1 hora para carregar. Depois. Tá pesado. Bom, enfim. Manda os slides também, professor. Vocês querem tudo, né? Sim. Eu mando tudo para vocês. Fiquem calmos. Obrigada. A gente observa aqui a passagem aqui, né? A entrada, na verdade, a janela do seio coronário, né? Que é um outro vaso. Eu vou falar dele depois, tá? Ele chama seio coronário, tá? Que ele está chegando aqui, ó. Essa passagem desse vaso que vai estar chegando no próprio coração, né? Que chama seio coronário, né? Essa abertura dele é chamado de ósteo. A abertura normalmente é um ósteo, tá? E aqui a gente está vendo essa abertura aqui, que é a abertura que é o ósteo do seio coronário. Depois a gente vai ter uma fossa, né? Que fica aqui, ó, no septo interatrial. Tá? Essa fossa, ela é conhecida como fossa oval, né? O que é essa fossa oval? Né? Ela é um resquício embriológico. Tá? A aurícula é um resquício evolutivo. Né? A fossa oval, ela é um resquício embriológico. Tá? Durante o período fetal, a gente vai ter ali uma abertura, um forame oval. Porque vocês sabem que quando o feto está na barriga da mãe, né, quando durante a gestação, né, ele não faz a troca gasosa, ele não tem a pequena circulação, não tem por que ele ter a pequena circulação. O pulmão dele está cheio de líquido amniótico, tá? Tanto é que na hora que o nenenzinho nasce, né, você bate nas costas dele ali, né, até brincam, né, para começar a chorar, que é justamente para sair esse pulmão, esse líquido amniótico a água sair de dentro do pulmão dele para ele conseguir respirar. Né? E aí sim começa a respiração. Né? Desde então, quem que está levando os nutrientes e o oxigênio para o feto e para a criança, para o bebê, né? É justamente a mãe, né? Através lá das artérias e das veias umbilicais. Né? Então, não precisa da pequena circulação. Então, a gente não precisa do ventrículo direito. Né? A gente não precisa dele. O sangue sai diretamente do átrio direito e vai para o átrio esquerdo, sem passar pelos pulmões, sem passar pelo ventrículo e sem passar pelos pulmões. Então, tem uma abertura no septo interatrial. Uma abertura aqui, ó, chamada de forame oval, que após o nascimento, ela vai se fechando. E aí forma essa fossa. É um tecido membranáceo bem molinho, bem fajuto, tá? De tecido conectivo, tá? Então a gente vai ter nessa região aqui a fossa oval, que é um resquício evolutivo. Se não fecha até 3 meses, aí tem que fazer uma cirurgia. Mas normalmente fecha, tá? Aí sim é uma cirurgia, é um problema congênito, tá? Que aí precisa de uma cirurgia. E aí a gente vai ter, em cima dessa fossa oval, uma regiãozinha um pouco mais aberta, né, que se chama limbo da fossa oval, certo? É o limbo da fossa oval, aqui nessa regiãozinha. O limbo da fossa oval. E aí a gente está vendo o que faz o controle, né, que também eu acho que nem está no roteiro de vocês, né, que faz o controle da chegada do sangue para o átrio direito, que são as válvulas, né? A válvula do seio coronário e a válvula da veia cava inferior, que eu vou falar daqui a pouco para vocês sobre as válvulas, tá? Então, essas são as estruturas que a gente encontra aqui no átrio direito. O átrio direito, né? Ele é uma cavidade de recepção,
certo? Não de saída, mas de entrada. Um átrio, né? Quando você vai em alguns prédios, tem o átrio do prédio, né? É justamente a entrada, tá? Então, ela é uma cavidade de entrada. E aí a gente vai para o nosso ventrículo direito, que já vai ser uma câmara de saída. No ventrículo direito, né, ele é o mais sofisticado de todos, tá? Os ventrículos, eles são mais sofisticados que os átrios, né? Notem que o endocárdio dele, né, aqui, ó, a gente vê o miocárdio aqui, né? O endocárdio dele é formado também por músculos, né? Mas esses músculos mudam de nome, tá? Eles se chamam trabéculas cárneas, né? Trabéculas cárneas. Qual que é a função das trabéculas cárneas? A mesma dos músculos pequitíneos. Embebição e direcionamento do sangue, né? Olhem novamente o direcionamento de fibra dela, ó, para cá, ó, para essa regiãozinha aqui, ó, que vai ser o tronco pulmonar, né? Então, a gente observa que ela vai ter essa função. Se a gente observa bem aqui, a gente tem aqui o septo interventricular aqui, ó, nessa região aqui, ó, septo interventricular, né? E do septo interventricular para cá, ó, parece que está fazendo um funil, tá vendo, ó, internamente, né? Essa região do funil aqui é chamada de infundíbulo, certo? É o infundíbulo. A gente observa a válvula atrioventricular direita aberta, nesse caso aqui, e a válvula do tronco pulmonar fechada. Olha lá. A válvula do tronco pulmonar fechada e a outra aberta. Aquele mecanismo que vocês já estudaram, né, e que vocês vão ver novamente, da sístole e da diástole. E aí a gente precisa entender um pouquinho o mecanismo de funcionamento dessas válvulas, né? Notem que ou das trabéculas cárneas ou da região do septo aqui vão estar saindo alguns músculos aqui, ó. Tá saindo um músculo que está aqui, um músculo que está lá atrás, ó, bem menor lá atrás, não esse aqui, esse de trás aqui, ó. E tá tendo um outro músculo nessa região aqui, ó. Esses músculos, eles são conhecidos como os músculos papilares. Músculo papilar anterior, músculo papilar posterior e o músculo papilar septal, que está vindo do septo. E notem que esses músculos papilares estão se ligando à válvula atrioventricular por meio de tendões, olha lá, como se fosse um paraquedas. E a gente observa que esses tendões são chamados de cordas tendíneas. São as cordas tendíneas. Então pensem comigo, ó, um músculo, para que ele funcione, tem que estar chegando um estímulo nervoso, certo? Concordam comigo? Tem que estar chegando um estímulo nervoso. Então, o estímulo nervoso, ele chega nos músculos papilares, os músculos papilares se contraem e puxam a válvula atrioventricular pelas cordas tendíneas, como se estivesse abrindo um paraquedas. As cordas tendíneas têm a função de tendões nesse caso. A válvula atrioventricular direita, ela também é chamada de válvula tricúspide. É a tricúspide. Por quê? Porque ela vai possuir 3 cúspides. Cúspide e válvula são sinônimos. Cúspide e válvula são sinônimos. E o conjunto de válvulas forma a válvula. O conjunto de válvulas forma a válvula. Então, a gente vai ter, nesse caso aqui, 3 válvulas. Uma válvula é uma cúspide, são sinônimos. 3 válvulas, tricúspide.
E a gente chama ela também de válvula atrioventricular direita. Se eu tenho 3 válvulas, eu tenho que ter 3 músculos papilares, um chegando para cada válvula. Músculo papilar anterior, músculo papilar posterior, músculo papilar septal. Músculo papilar anterior, músculo papilar posterior e o músculo papilar septal. E aqui a gente vê as válvulas. A válvula posterior aqui, a anterior aqui e a septal nessa regiãozinha aqui. E o conjunto delas formando a válvula atrioventricular direita. Para a gente finalizar essa parte aqui do ventrículo direito, para que o sangue que está dentro do átrio direito venha para o ventrículo direito, o músculo papilar tem que puxar, concordam comigo ou não? Tem que ter a contração do músculo papilar para ele poder abrir. E notem que a válvula, ela entra para dentro da câmara, não para fora da câmara, ela entra para dentro. O músculo papilar puxa ela para dentro, como é o caso que a gente está vendo aqui agora. Tá? Isso é muito importante, guardem essa informação. Alguma dúvida de ventrículo direito? A câmara de saída, o sangue chega aqui e depois ele vai sair por aqui. É porque essa está aberta, essa está fechada, né? A válvula pulmonar está fechada. Átrio esquerdo. O que a gente tem no átrio esquerdo? As mesmas coisas do átrio direito. Agora ficou mais fácil. Olha lá. Aqui está o átrio esquerdo, né? Então, chegando no átrio esquerdo, as veias pulmonares. A abertura das veias pulmonares são os ósteos, né? Os ósteos das veias pulmonares, entrando aqui no átrio esquerdo. A gente olha o átrio esquerdo na sua parede, no seu septo interatrial, a gente vê a válvula, olha lá, a válvula do forame oval, que é a que controlava a passagem na época lá que eu falei para vocês, lá no período fetal. Né? Ela que controlava a passagem do átrio direito para o átrio esquerdo. Não tem mais função e nem se encontra mais nas peças. Não dá para ver. Eu nunca vi. E a gente vai observar também um endocárdio, né? Que é formado também pelos músculos pectíneos. Ou seja, nos átrios, o endocárdio é músculo pectíneo. Nos ventrículos, são os músculos, as trabéculas cárneas. Tá? Só um segundo, gente, desculpa, que ainda bem que eu voltei aqui, ó. Dentro das trabéculas cárneas, formando o endocárdio, tem uma trabécula especial, tá? Que é a única que vocês têm que saber o nome. Que é essa trabécula que está vindo aqui, ó, do septo, que está indo para a margem. Essa trabécula aqui, ó, que está se ligando nesse músculo papilar. Essa trabécula aqui, ela foi descoberta por Leonardo da Vinci. E ela é conhecida como trabécula septomarginal. A gente vai ver que ela vai ser importante para a condução do coração. Tá? Quando a gente for estudar a parte de condução, de como funciona o coração através dos estímulos elétricos, né? Eles vão passar por essa trabécula septomarginal. Tá? Ela é bem importante, trabécula septomarginal. Posso perguntar ela na prova prática? Pode, Edu. Calma, mostra pra mim de novo onde ela tá. Aqui, ó, entre o septo interventricular e o músculo papilar. Tá. Daqui, ó, trabécula marginal. Ela que segura calma. Essas 3 coisinhas que você falou, os fios. Ela que segura eles? Não, as cordas tendíneas? Não. Não, quem segura as cordas tendíneas são os músculos papilares. Tá vendo, ó? Esse aqui é um músculo papilar, ó, saindo dele aqui, ó. Tá vendo? Sim, tá. Aqui mas ela fica na lateralzinha. Ela fica aqui, ó. Tá bom. Tá? Ela fica bem no meio da cavidade, assim, ó. Ela fica bem no meio, assim, tá? Agora pode perguntar. Mais alguém? Posso perguntar também? Alguém aceita a minha sugestão? Ó, já dei 2 de prova já, hein? E aí a gente vai... Alguma dúvida em átrio de esquerdo aqui? E aí a gente vai
para o nosso ventrículo esquerdo. Ó como tá dando para ver bonito aqui, ó. Endocárdio aqui, ó. Conseguem ver? Endocárdio, miocárdio e o epicárdio. Olha lá o epicárdio aqui, ó, bem bonito, ó. Epicárdio, também conhecido como pericárdio seroso visceral. A gente consegue ver bem ele aqui. O ventrículo direito, ele vai ter a mesma função do ventrículo esquerdo. Mas ó quantos músculos papilares a gente vai ter agora? Somente 2. Anterior e posterior. Então a gente vai ter as cordas tendíneas, a válvula atrioventricular esquerda, mas a válvula atrioventricular esquerda, ela vai ser só 2. Então vai ser a bicúspide. Lembram-se que a válvula atrioventricular direita é a tricúspide. Aqui vai ser a bicúspide. Só que na cirurgia, para quem for estudar coração mais para frente, tudo, vai ver que na cirurgia e na parte clínica, a bicúspide é chamada de mitral. Sabe por que mitral? Porque parece a mitra que é utilizado por papa e por arcebispos. Sabe aquela mitra que coloca na cabeça? Então, eles têm essa denominação de mitral, tá? Em virtude disso. Então, a gente observa aqui a mitra. Tá? Então, a válvula atrioventricular esquerda, ela também é chamada de mitral. A direita, ela vai ser conhecida como válvula atrioventricular direita ou tricúspide. E a esquerda, bicúspide, mitral ou válvula atrioventricular esquerda. E claro que a gente vai ter também as trabéculas cárneas, a gente vai ter também as cordas tendíneas e vai observar a válvula da aorta. Lembram-se que lá no ventrículo direito, né, aqui, ó, a gente viu a válvula pulmonar, ó lá, né? E aqui a gente vai ver a válvula da aorta, né, que aqui não está dando para ver na imagem, tá? Ela fica ali do ladinho, a válvula da aorta. Tudo bem? Alguma dúvida? Vamos só mostrar isso. Professor, Oi. então o ventrículo direito ele fica mais anteriormente e o esquerdo posteriormente? Ou porque o esquerdo é numa visão de como é que fala? Do diafragma. Os ventrículos, você disse. Isso. Ó, Mariane, ó, tá vendo essa imagem aqui, ó? Isso aqui é um ventrículo, isso aqui é um coração, tá vendo? Real, Uhum. né, ó. Se você perceber aqui, ó, você consegue observar aqui, ó, uma cavidade, aqui, ó, um sulco aqui, ó. Um Sim. sulco é como se fosse um leito do rio sem o rio. Consegue ver aqui, ó, um leito do rio sem o rio? Sim. Né? Aqui se chama sulco interventricular anterior, tá? Depois eu falo para vocês por quê, tá? Então aqui é o sulco. Tudo isso aqui que a gente vê aqui, ó, é o átrio direito, ó. E aqui é o ventrículo direito, ó. Tudo que a gente está vendo aqui é o ventrículo direito. E aqui é o ventrículo esquerdo, tá vendo? Então, na hora que a gente olha na peça, ó, aqui é na peça também, tá vendo? Ele não tá, o direito e o esquerdo não tá mais anterior, né? Ah, sim. Eles estão mais ou menos, ele é oblíquo, ele não é retinho, né? Ele é oblíquo. Então, na hora que a gente vê, assim, ó, eu vou mostrar de lado, assim, que eu acho que vai ficar mais fácil. Ó, na hora que a gente vê, ele fica assim, ó, o ventrículo, aqui tá o meu dedo aqui, ó, esse meu dedo aqui é o ápice, tá? Vamos fazer assim, ó, esse meu dedo aqui é o ápice do coração, tá? Então, o esquerdo tá até um pouquinho mais para frente que o direito, né? Às vezes você sente o teu coração palpitando lá na cavidade torácica, né? O que você sente é o ventrículo esquerdo, é o ápice, é o mais forte. Tá? A região do coração mais forte é o ápice do coração, é dele que sai o estímulo, né, para que ocorra a contração. Porque o ventrículo esquerdo, lembre-se que ele vai mandar o sangue para todo o corpo. Né? Entendi. Então, é mais ou menos. Isso aí não dá para dizer qual que é mais anterior e mais posterior. Obrigada. Nada. Mais alguém?
Maria Júlia? Eu? Tá com dúvida? Eu esqueci de desativar o microfone, desculpa. Imagina, tá bom. Então vamos lá, ó. A gente vai ter aqui, ó, o septo interventricular. Ó lá, a gente consegue ver bem, ó, septo interventricular, ventrículo esquerdo aqui, ventrículo direito aqui. Ó os músculos papilares, ó, músculo papilar, aqui tá o músculo papilar cortado, a válvula aqui, tá vendo? Essa válvula é a mesma que essa, né, ó, porque tá aberto, né? A gente abriu o coração assim, né? A gente abriu assim o coração, né? Então, a gente está observando aqui as válvulas, né? Aqui a gente está vendo a aorta, né? A aorta está aqui, ó. Aqui também está a aorta, ó, que eu falei para vocês, tá vendo? Ó, saindo do ventrículo aqui, ó. E aqui está o tronco pulmonar, nessa regiãozinha aqui que a gente não consegue ver muito bem, tá? Mas aqui está o septo interventricular. Mais uma vez, ó o tamanho do músculo do miocárdio, 3 vezes maior, né? Aqui está o septo interatrial. Tá vendo? Ó, o septo, aqui está o átrio direito, aqui está o átrio esquerdo, né? Aqui está a fossa oval, tá? Então aqui o septo interatrial. E aqui, ó, tá vendo? Ó, o septo atrioventricular. Tá vendo? Ó, bem pequenininho. Ó. Aqui está o septo interventricular, ó, o septo interventricular. Então essa parte super pequenininha aqui em cima, ó, bem pequena, é justamente o septo atrioventricular, que a gente não consegue ver nas peças. Tá? Eu acho que não tem nem no roteiro de vocês esse septo. Tudo bem? Professor, Uhum. a fossa oval, você falou que ela tá, quando ela não fecha, ela tá associada a uma doença. Uhum. É tipo como é que fala? A comunicação interatrial, né? Que seria Isso. o sopro, é isso? Não. O sopro, eu vou explicar daqui a pouquinho, mas o sopro é a passagem do sangue pela válvula. Quando a válvula não fecha direito, aí o ventrículo se contrai, aí esse sangue volta para o átrio, porque na verdade ele tem que ir ou para a aorta ou para o tronco pulmonar, né? Porque ele tem que fazer o fluxo dele, ele não tem que voltar para o átrio. Se a as válvulas atrioventriculares não estão bem fechadas, na hora em que contrai, ela volta. E aí faz que é o barulho, né, de sopro. É justamente o sangue passando por entre as válvulas. Tá bom, obrigada. Mais alguma dúvida? Então vamos fazer uma pausa. Pode ser? Tomar um café? Quem vai tomar café? Alguém aceita um cafezinho? Um pão de queijo? Faz tempo que eu não como pão de queijo, gente. Que vontade. Bom, eu vou fazer uma pausa aqui. Opa! Entrou outra. Entrou em vocês também? Todo mundo aí? Entrou todo mundo? Todo mundo está se vendo? Ah, legal. Aham. Boa. Então, a gente faz uma pausa e daqui a pouco a gente volta. Pode ser? 4 horas, 15 minutos, tá bom? Uhum. Deixa eu falar uma coisa. Eu vou concentrar isso na Dani. Dani, sempre sobra para você, né? Mas eu peço que vocês... Eu sei quando tem novinho... Nós estamos em 28 participantes hoje, né? E eu gostaria que vocês passassem a lista de presença, né? Então, eu não sei como que a gente poderia fazer, se alguém tiver alguma ideia, porque eu preciso, de alguma forma, estar comprovando isso, né? Claro que as aulas estão gravadas e vocês estão sendo filmados aí, né, com o nome de todos vocês, né? Mas pode ser que a coordenadoria me peça, né, realmente a presença de vocês. Então, para eu poder dar essa presença, eu vou passar uma lista de chamada. Ela pode ser pelo WhatsApp mesmo. Então, vocês podem ir por ordem alfabética, mandando quem estava presente, né? Tem 28 presentes, eu não sei quantos alunos estão matriculados agora, né? E aí, mesmo as primeiras aulas, Dani, a gente pode dar presença para todo mundo até então, tá? E aí, a partir de hoje, quem não está presente, a gente vai dando as faltas, tá? Para um controle um pouco melhor. Pode ser? Tá bom. Se eu clicar em participantes, eu posso ver quem está. Você podia tirar, sei lá, um print
É, de repente eu desses faço isso. participantes. É. Pode ser também. Tá. Então, no final da aula eu tiro o print, que aí eu jogo lá no finalzinho, ó. Ou pelo chat. Tá, a gente pensa em alguma ideia. O print é uma boa, ou senão a gente vai colocar os nomes por aí e aí dá presença para vocês, tá bom? Então vamos Tá tomar um bom. cafezinho e daqui a pouco a gente volta.
Oi, pessoal. Tudo bem? Oi. Oi, Karen. Você perguntou alguma coisa? Levantou a mão. Você viu que dá para levantar a mão, pessoal? Não sabia não perguntei, desculpa. Se vocês forem participantes, Não, agora aparece porque eu não lá. perguntei. Uhum. Não, depois eu faço. Pode fazer. Mariane, você perdeu um ponto, viu? Por quê? Ah, esse copo aí É linda. é a coisa mais feia do mundo. É linda.
A Giovana estuda Do Eduardo é o pior. Cadê o do Eduardo? Eu não vi, desculpa. É ruim também, feio. Tá louco. A Giovana estuda sentada no chão, né, Giovana? Não, ela tá comendo, coitada. Nem agora, filho. A minha cama é alta mesmo. Nossa, é uma bem alta, né? É, ela tem 80 centímetros Nossa, de altura. é alta. E você, Daniel, tudo bem? É novo, Daniel? Não, né? Você não tem microfone? Stefano, Letícia. Tudo bem aí, Stefano? Que coração que é esse? É o teu, Stefano? É. Tá rápido hoje, hein? Ó. Tá apaixonado? Tá apaixonado? Conta pra gente. Será que voltou todo mundo? Vamos lá? Tudo bem, Mayara? Vamos lá, então. Continuou gravando, eu acho. Continua. Então vamos falar um pouquinho. Tá acabando já. Acho que mais 40 minutos, mais ou menos, a gente termina aqui já a aula. Vamos falar um pouquinho das válvulas do coração. A gente já falou bastante delas, né? Vamos ver um pouquinho da válvula da aorta e da válvula pulmonar, né? Então, notem aqui, a gente tem o nosso coração cortado, né? Se foi retirado o átrio, a gente está vendo uma imagem de cima para baixo. Foi retirado o átrio, a gente está vendo os ventrículos. Olha lá a câmara lá dentro, né? Aqui é o ventrículo direito, aqui é o ventrículo esquerdo. E notem as três válvulas aqui, né? Ó, anterior, septal e posterior do ventrículo direito, né? Formando a válvula atrioventricular direita. Aqui a gente vê aberta e aqui ela está fechada, né? Ó, a septal, a anterior e a posterior. E aqui está a anterior e a posterior, né? Anterior e posterior, formando a válvula atrioventricular esquerda, bicúspide ou mitral. Tá? Quando a gente olha as duas válvulas, né? A válvula posterior aqui, essa que eu estou passando aqui, o mouse, né? Flechando o mouse, é a válvula da aorta, e essa anterior aqui é a válvula da pulmonar. Tá? E notem que ela também vai ser formada pelas três válvulas. E aí são conhecidas como válvulas semilunares, tá? Porque elas têm o formato de semilua. Tá? Então a gente vai ter na válvula da aorta, né, três válvulas, a esquerda, a direita e a posterior. E na da pulmonar, também três, a anterior, a direita e a esquerda. Tá? Então, a válvula da aorta, formada por três válvulas semilunares, esquerda, direita e posterior, e a da aorta, desculpa, a posterior, essa de trás aqui é a da aorta, tá? A da aorta, esquerda, direita e posterior, e a pulmonar, anterior, direita e esquerda, tá? Anterior, direita e esquerda. E aí a gente vai ver que essas válvulas, né, elas vão ter pra gente os nódulos e as lúnulas. O que são isso, né? Vamos olhar essa próxima imagem aqui que a gente vai ver melhor já. Opa, não tá indo. Observem essa válvula, né? Essa aqui é a válvula da aorta, né? Com as suas três válvulas semilunares, tá vendo? Ó? Essa daqui é a direita, essa aqui é a posterior e essa aqui é a esquerda. Observem o formato dela de semilua, né? Por isso desse nome de semiluna, né? E notem
que ela vai possuir na sua parte central, né, esse espessamento aqui, ó, que vai ser conhecido como nódulos das válvulas. E percebam que quando ela está fechada, ó, esses nódulos eles estão juntos, justamente para que impeça a passagem do sangue, né, quando os ventrículos estiverem fazendo força, estiverem em sístole, né, desculpa, em diástole, né, fazendo a contração. Então, quando eles estão em diástole, mandando esse sangue falei errado, gente, desculpa. Elas têm que estar fechadas na sístole, né? Quando os ventrículos estão recebendo o sangue que estão vindo lá do átrio, tá? E quando elas se abrirem, né, quando elas abrem, né, é porque os ventrículos vão estar na diástole, né? E aí sim recebendo esse sangue, tá? Então, observem que bem no centro dela, né, vão ter esses nódulos que a gente observa aqui, justamente para ajudar no fechamento dela e para evitar o sopro, né? Acho que foi a Karen que perguntou, né, sobre o sopro, tá? E aqui a gente tem a válvula da aorta, né? Notem o formato dela de cumbuca, né, de bowl, né, esse formatozinho em que cabe, né, um certo líquido aqui dentro, né, um volume pequeno de líquido, mas cabe. E percebam que tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, na válvula direita e na válvula esquerda, há dois ósteos, né? São os ósteos coronários, né? Que é onde está se iniciando as artérias coronárias, né? As artérias coronárias, elas vão estar levando o sangue e nutrindo o miocárdio e o epicárdio, certo? O miocárdio e o epicárdio. O endocárdio, ele será nutrido por embebição, que eu já falei para vocês. Agora, o miocárdio e o miocárdio e o epicárdio são nutridos pelas coronárias, pelas artérias coronárias. Mas como que funciona esse mecanismo de nutrição aí? Como que o sangue chega nas artérias coronárias, né? Então, vamos imaginar aqui o ventrículo esquerdo, né, em contração. Tá? Então, ele está em diástole, ele está se contraindo e o sangue está sendo ejetado aqui para a aorta, para dentro da aorta. Tá? Na hora em que o sangue é ejetado para dentro da aorta, né, ele sai com uma pressão, né? E essa aorta, ela é para cima, contra a gravidade, né? No final dessa contração, a pressão sanguínea diminui. E esse sangue residual, ele não tem mais tanta força para subir pela aorta ascendente, ir para o arco da aorta e ir para a aorta descendente. Ele não tem mais essa força. E aí ele volta. Mas quando ele volta, ele cai dentro dessa cumbuca. E na hora que ele cai dentro dessa cumbuca, o que acontece? Né? Ele sai, o fluxo dele sai para dentro desses seios coronários. Né? Dentro desses seios das artérias coronárias. Tá? Ele sai lá para dentro. E aí sim, nutrindo o miocárdio e o epicárdio. Tá? Então a gente pode ver que primeiro o coração manda sangue para todo o corpo, né? Pela grande circulação sistêmica. E só depois que ele vai nutrir ele mesmo, né? O miocárdio e o epicárdio. Tá? Então, por isso, desse formato das válvulas da aorta e também da pulmonar. Tá? A pulmonar também tem esse mesmo formato, apesar de não ter essa mesma função. Tá? Aí o sangue fica quietinho lá, né? E percebam que, diferentemente das válvulas atrioventriculares, né? Que para elas funcionarem precisa da contração muscular dos músculos papilares, a contração dos papilares, as válvulas da aorta, aqui atrás, e da pulmonar, elas se movimentam através da força, do fluxo. Na hora em que a pressão sai, empurra a válvula para dentro do vaso. Né? Então,
é diferente, é como se estivesse metendo um pé na porta, né? Então, você abre a porta, é a mesma coisa. Então, o fluxo que está saindo do ventrículo direito e do ventrículo esquerdo acaba fazendo com que essas válvulas se abram. E na hora que esse fluxo diminui, elas se fecham, tá? Mas percebam que esse mecanismo funciona junto, né? Então, enquanto as válvulas atrioventriculares estão abertas, a pulmonar e da aorta está fechada, né? E ocorre também o inverso, tá? E vale lembrar que sempre dois vasos estão abertos. Duas cavidades estão com sangue, ou os dois átrios ou os dois ventrículos, né? Nunca só uma cavidade vai estar com sangue, sempre no mínimo duas. Dois átrios ou dois ventrículos. Alguém está com dúvida? Alguma dúvida? Você não entende direito. Então é o resto do sangue que seria mandado pro corpo, que, tipo, que não tem pressão suficiente, que daí fica pro coração. Isso. Seria meio que isso. Isso. Ah, entendi. Tá? É o sangue, é o finalzinho do sangue, é o sangue residual. Certo? Entendi. Obrigado. Coisa no chat. Pode perguntar, Enzo. Eu tô com o chat aberto aqui. Pode fazer a pergunta. Quem está sem microfone, se vocês forem na tela de participantes ali, tem lá Raise Your Hand, que é levante a mão. Aí, se você levantar a mão, aparece para mim. Aí eu posso parar também a aula e você perguntar. O que é a linha pontilhada nesse slide aqui? Nesse aqui, né? Você diz aqui, né, Enzo? Essa linha pontilhada aqui, tá? Essa linha pontilhada, deixa eu ir no outro aqui, calma aí, deixa eu voltar. A linha pontilhada, tanto aqui quanto aqui, é que está mostrando exatamente isso que eu quero falar agora para vocês, que é o esqueleto fibroso do coração, tá? Porque o miocárdio, ele tem que estar fixado em algum lugar, né? Ele é um músculo, ele tem que ter uma fixação, né? Como a gente viu lá nos músculos esqueléticos, a fixação nos ossos, né? Ou na pele, né? A gente tem a fixação dele nas válvulas, tá? Não é nas válvulas em si, né? Mas no entorno das válvulas, que é justamente esse esqueleto, tá? Ele chama esqueleto fibroso do coração, que é esse esqueleto que a gente vê aqui, ó. Lá dentro é a válvula, né? Isso aqui é a válvula. Essa parte também mais marronzinha é a válvula. O que está por fora, esbranquiçado aqui, ó, né? E aqui também, ó, que está por fora esbranquiçado, é justamente o esqueleto fibroso, que está dando a fixação para as válvulas do coração, a fixação do miocárdio e também vai estar atuando como um isolante térmico, isolante elétrico, né? Porque a gente vai ter a passagem lá, o impulso elétrico, né? A gente vai ver daqui a pouquinho que vai ter o nódo sinoatrial, né? Que vai estar produzindo, né? Através dos neurônios ali o impulso elétrico. Esse impulso elétrico ele vai ser distribuído por todo o coração. Só que não pode ser perdido, né? Então precisa ter esse isolante elétrico que o esqueleto fibroso ajuda a isolar, né, para que não se tenha perda de energia, tá? Então, isso aqui está representando justamente uma região específica, né, que se chama trígono, tá? Trígono direito, trígono fibroso direito, tá? Desse lado aqui, e aqui é o trígono fibroso esquerdo, tá? É só uma representação, tá, Enzo? Desses trígonos. Tá? Então, a gente tem esse esqueleto fibroso do coração. Eu não sei se vocês vão ter que saber isso na prática, mas aqui é o anel fibroso esquerdo, aqui é o anel fibroso direito, anel do tronco pulmonar, anel do tronco pulmonar na frente e é o anel da aorta posteriormente, tá? Então, vão ser esses todos aí.
Apertei o errado aqui, gente, desculpa. Certo? E aí a gente vai ter esses anéis aqui. O anel da aorta, anel do tronco pulmonar, anel da válvula pulmonar esquerda e anel da válvula pulmonar direita. Tudo bem? Olha lá a cruz venosa, ó. Conseguem ver melhor agora? Veia cava superior, veia cava inferior, veia pulmonar superior esquerda, veia pulmonar inferior esquerda, veia pulmonar superior direita, veia pulmonar inferior direita. Ó, o átrio direito maior no sentido longitudinal e o esquerdo maior no sentido transversal, ou vertical. Aqui mais horizontal e aqui mais vertical. Né? Então, fazendo com que tenha essa cruz venosa e essa diferença no volume, né? no tamanho deles. E olhem o diafragma também, né? Fazendo a sustentação. Tá? Então, são as duas sustentações que a gente vai ter aí do nosso coração. A gente está dando a face que a gente está observando aqui é a face externocostal. Tá? Na face externocostal, o ápice sempre está voltando para a direita. Para a esquerda, na face externocostal. E quando a gente está olhando o posterior, como aqui, ó, a face diafragmática, né, o ápice está voltado para a esquerda, né, para o ventrículo esquerdo. É isso. O ápice para o ventrículo esquerdo, mas ele está voltado para a direita. Tá? Mas é que a gente está olhando a parte ao contrário, né? Então, isso na anatomia, vocês vão ter que ir pegando. Quanto mais vocês olharem o Atlas, mais fácil vocês vão ter, né? Isso aí. Calma aí, deixa eu abrir um pouco a janela aqui, que está muito escuro aqui. Calma aí. Acho que agora vocês vão me enxergar um pouco melhor. Não sei. Ei, professor, Pois não. quem falou sobre o sopro do coração foi a Aline, fui eu não. Ah, tá bom. E aí a gente vai ter duas regiões, né, que também são importantes pontos anatômicos para a cirurgia, tá? Que eu não vou cobrar de vocês isso, tá? Mas são os seios oblíquo do pericárdio e o seio transverso, tá? Esse aqui é o seio transverso e aqui é o seio oblíquo, que são lugares aonde são cavidades que é fácil de você chegar lá no coração passando pelo pericárdio, tá? Naquela região do pericárdio que vai ser realmente sem nenhuma estrutura ali impactando a chegada do material cirúrgico, tá? Então, o seio oblíquo do pericárdio e o seio transverso do pericárdio. E aí acabou a nossa primeira parte da aula, é onde eu queria estar, acredito que vocês também, né? Vamos para a nossa segunda parte. Aqui, gente, quem gosta de fazer caminhada, essas coisas, vai num lugar no Brasil quando voltar à normalidade, que chama Serra Fina. Não sei se vocês conhecem, né? Vai lá, anotem aí embaixo assim, ó, Serra Fina, tá? É muito legal lá. Então, a Juliane está fazendo uma pergunta aqui. Professor, tem uma doença em que o coração está com ápice para a direita, não? Nesse caso, haveria prejuízos para a distribuição de sangue? Na verdade, Juliane, é uma variação anatômica, tá? Em que o coração ele está ao contrário, né? Ele está voltado justamente para a direita. O ventrículo esquerdo, né, está voltado para o lado direito. Não tem nenhum prejuízo, né? Porque é uma variação anatômica. Lembrem-se que as variações anatômicas sai da normalidade, mas não é patológico, tá? Então, claro que quando descobre, assusta um pouco, mas a pessoa convive com isso normalmente, tá? E outra coisa que ocorre, né? Já vi naqueles documentários, naqueles programas bestas, né? Tipo do Datena, assim, de mortes, assim, que uma vez uma pessoa tomou um tiro no lado esquerdo do peito e não morreu porque o coração dele era voltado para o lado direito, era no outro hemicorpo, né? E aí a pessoa não morreu, né? Então, esse deu sorte, né? Mas o prejuízo que tem é quando tem, por exemplo, uma lesão no ápice, certo? Aí é independente se ele está para a direita ou para a esquerda.
Porque o coração, ele bate como se fosse, quando ele faz a contração, ele faz a contração em espiral. Então, ele sai de baixo e manda o fluxo para cima. Então, se você tem as células do ápice, certo? As fibras musculares do ápice mortas, vamos supor, por um infarto agudo do miocárdio, então ele não consegue bombear muito bem o sangue, sabe? E aí a pessoa pode ter uma complicação severa aí, porque não vai levar o sangue para o resto do corpo e a pessoa vai acabar indo a óbito, tá? Então, um infarto do miocárdio, sim. Um infarto de ventrículo esquerdo é muito perigoso, tá? Mas aí independe se é para o lado direito ou para o lado esquerdo. O ápice. Professor, Oi. nesse caso, a parte posterior do coração ficaria para frente? Não. Nossa. Ficaria ao contrário, Faz um giro. Ele faz um giro um giro exatamente, Eduardo. Ele faz o giro e fica ao contrário. Entendi. Obrigado. Nada. Alguém mais perguntou? Tá, Juliane, de nada. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho. Tá faltando 3 coisinhas para a gente conversar. Vascularização, o retorno e a inervação, certo? É rápido. Deixa eu perguntar para alguém aqui. Vamos perguntar para o Bigerson. Bigerson. Pode falar, professor. Essa imagem aqui, ó, que eu tô com o mouse, qual face do coração? A esternocostal ou a diafragmática? Esse é diafragmática. Não, Bigerson. Essa é a esternocostal, lembra? Certo? A diafragmática, ela é mais retinha, mais plana, certo? Ela tá mais plana, mais posterior, tá vendo? Essa daqui é a mais gordinha, tá vendo? E na face esternocostal, o ápice tá voltado para a esquerda, literalmente, né? E para cá não, tá vendo? Ele tá voltado para a direita, né? Mas é a esquerda. Tudo bem? Tudo bem. Alguém? Agora que eu entendi a pergunta quem foi que me perguntou? Eu acho que foi a Juliane que estava falando que era voltada para a esquerda. Não, foi a Mariane. Ô Mari, ó, eu acho que a sua dúvida, eu consegui entender ela agora. Aqui é a esquerda, Mari. Você tem que ver ao contrário. Sim, entendi. Certo? Você tem que ver como se estivesse vendo um espelho. Ah, tá. Você fala naquela hora que eu não sabia qual era o Isso, ventrículo, né? isso. Uhum. Tá? Então aqui é o esquerdo, porque você sempre tem que imaginar o contrário. A posição anatômica também. Isso, na posição anatômica. Tá? Que eu acho que também foi o mesmo erro que o Bigerson cometeu. Tá bom? Tá? Sempre pense nisso, na posição anatômica. Vamos lá. Então, ó, face esternocostal e aqui a face diafragmática, tá? Então, ó, a gente vai ter 2 artérias coronárias, ó, saindo da aorta. Artéria coronária esquerda e artéria coronária direita, ó. A artéria coronária esquerda, que é essa que a gente vai estudar primeiramente, ela é bem pequenininha, tá? Ela tem entre 1,5 cm a 2. Ela é bem pequena mesmo. E depois vocês percebam, ó, que ela se bifurca. Conseguem ver ela se bifurcando aqui? Nessa que está correndo para um lado aqui, ó, que vai dar a volta lá para a face diafragmática, e essa que está descendo aqui, ó. Percebam que essa que desce aqui está separando os ventrículos, ó lá, ó, ventrículo direito e ventrículo esquerdo, né? E essa que está correndo aqui para cima, ó, está separando o ventrículo esquerdo do átrio esquerdo, ó. E entre essa que corre aqui para baixo e essa daqui, que é a artéria coronária direita, que eu já falei para vocês, ó, tá tendo a separação do átrio, ó, do átrio direito
com o ventrículo direito. Percebam que na anatomia externa do coração, esses vasos são importantes para a gente saber se a gente vai estar no ventrículo, no átrio, né, direito ou esquerdo. Tá? Então vamos dar nome aos bois. E aí a gente volta a falar disso. Então aqui, ó, átrio, a artéria coronária esquerda, ela vai se bifurcar em 2 ramos. O ramo que desce aqui, que está no septo, ramo interventricular anterior, que está correndo lá no septo interventricular, tá? Ramo interventricular anterior. E esse ramo que está vindo para o lado aqui, ó, que vai dar a volta e vem para cá, ó, é o mesmo, tá vendo? Ele deu a volta aqui e veio para cá. É o ramo circunflexo. Ramo circunflexo. E percebam, né, que da artéria interventricular anterior, do ramo interventricular anterior, está saindo outros vasos, ó, menores, aqui, ó, de menor calibre, ó. Tá? Esses vasos são conhecidos como ramos diagonais. Ramos diagonais. Então, a gente vai ter artéria coronária esquerda, de 1,5 cm a 2, se bifurcando em ramo circunflexo e ramo interventricular anterior. E do ramo interventricular anterior, saindo pequenos ramos, que vão ser os ramos diagonais. Artéria coronária direita. Maior, olha lá, ó. Artéria coronária direita, né? Ela é maior. Ela dá toda a volta, ó. Ela dá toda a volta no coração, ó. Indo lá para a face diafragmática. E ela termina se bifurcando em 2, tá vendo, ó? Esse ramo final dela aqui é o ramo interventricular posterior, ó. Ramo interventricular posterior. O ramo interventricular posterior é da artéria coronária direita. E o ramo interventricular anterior da artéria coronária esquerda. Além desse ramo bem importante, ela vai dar esse ramo que está subindo aqui, que vai ser o ramo do nó sinoatrial, que a gente já vai falar do nó sinoatrial. E vai dar uns ramos aqui que está vindo para o tronco arterioso, ó lá. Está vindo para o tronco pulmonar, que é chamado de tronco arterioso também. Tá? Então, a gente vai ter essas ramificações. Tá? As 5 principais artérias que vocês vão ter que saber. Artéria coronária esquerda, ramo circunflexo, ramo interventricular anterior, artéria coronária direita, ramo interventricular posterior e o ramo do nó sinoatrial. Nessa imagem aqui superior, a gente consegue ver aqui, ó, a válvula aórtica, né? E aí a gente vê a válvula anterior, a válvula direita, esquerda e a posterior, né? Aí notem aqui o ósteo, né, ó, e saindo aqui a artéria coronária, certo? A artéria coronária direita, ó lá, ó. Dando toda a volta e dando o ramo interventricular posterior. E aqui, a artéria coronária esquerda, dando o ramo circunflexo e dando o ramo interventricular anterior. E aqui saindo o ramo aqui que está saindo direto, ó, é uma variação anatômica, né? Está saindo direto aqui, que é o ramo do nó sinoatrial, certo? Vindo para cá, ó, que é esse raminho que vem para cá, ó, ramo do nó sinoatrial. Alguma dúvida em vascularização do coração? Tudo bem? Você pode repetir o nó sinoatrial? O nó sinoatrial fica aqui, ó. Eu já vou explicar eles para vocês, tá bom? É a última coisa que você vai ver. Professor, e esse ramo marginal direito? E esse ramo marginal esquerdo? Então,
Os ramos marginais direito e esquerdo são os ramos que estão saindo. Esse aqui vamos voltar aqui, ó, na esquerda, certo? Esse aqui é o ramo circunflexo, certo? O último ramo dele, esse aqui, ó, é o ramo marginal esquerdo, a última parte dele, tá vendo? Ela vem como ramo circunflexo e aí dá o ramo marginal esquerdo. E na direita é a mesma coisa, ó lá. Ó. A direita tá aqui, né, ó. A direita coronária, ela continua aqui, dá a interventricular posterior, o último ramo, que é o interventricular posterior, e ela emite esse ramo, que vai para a margem direita. Tá? Então, é o ramo marginal direito. Certo? Entendi. Vão ser os dois ramos, marginal esquerdo aqui desse lado e o ramo marginal direito desse lado. As diagonais saem das interventriculares e as marginais saem da circunflexa ou da coronária direita. Mais alguma dúvida? Vamos ver a drenagem, certo? Então lá a gente viu a vascularização, certo? Como que o sangue se distribui. Então, por exemplo, ó, a gente pode falar que o ventrículo esquerdo ele está sendo nutrido, por exemplo, por ramos diagonais, tá vendo? Pela artéria interventricular anterior, artéria interventricular posterior. E notem a quantidade de anastomose que ocorre. Né? Lembram-se que a anastomose, que o professor Magno explicou? Então, observem que vai ter muitas anastomoses aqui, justamente para que ocorra, se por acaso o fluxo sanguíneo dessa região aqui for interrompido, né, consiga vir o fluxo sanguíneo pela outra região. E aí a quantidade de células mortas diminui, né, de fibras musculares diminui. Tá? Então, sempre vai estar ocorrendo essa anastomose. E lembrem-se que a anastomose possibilita o que a gente chama de circulação colateral. Ou seja, vamos supor que essa regiãozinha aqui tem que ser nutrida pela artéria coronária esquerda. Né? Artéria coronária esquerda, ramo interventricular anterior, e aí vem para o ramo diagonal. Mas se tiver um infarto aqui, uma placa de gordura dentro do vaso, entupindo esse vaso, impossibilitando o seu fluxo, né? A artéria coronária direita, ramo do cone arterioso, chega lá, tá vendo? Então, faz uma circulação colateral, porque ocorre a anastomose, ocorre a junção dos vasos, tá? Possibilitando dessa forma, caso ocorra uma interrupção do fluxo sanguíneo, né, uma circulação vinda de outro local. Isso se chama circulação colateral. Bem comum mesmo. No cérebro também é bem comum. O coração tem muita anastomoses e muita circulação colateral também. Justamente para impedir que, se tem um infarto ou alguma outra doença, né, que aquela parte morra, né, porque é um órgão vital, né? Bom, a drenagem. Então, o sangue foi distribuído, né, para o miocárdio e para o epicárdio, e esse sangue ele tem que voltar, né, rico em gás carbônico, para que os pulmões ali consigam fazer a troca gasosa. Né? Então, como que ocorre a volta? Ela é mais simples. Né? Percebam que todos os vasos, ó, estão confluindo para um vaso maior. E esse grande vaso, que está entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, ó, a gente está na face diafragmática, entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, né, esse vaso ele vai para dentro do átrio direito. Né? Todo o sangue venoso vai lá para o átrio direito, lembra que a gente viu. Né? Esse grande vaso se chama seio coronário. Certo? Seio coronário. E aí,
todos os outros vasos vão estar confluindo para ele. E aí a gente só tem que dar o nome desses vasos, que a gente vai estar repetindo eles na aula prática, tá? Eu não sei no roteiro qual que vocês precisam saber, tá? Mas esse pequenininho aqui, ó, que está correndo junto com a artéria coronária direita, esse menorzinho aqui, é a veia cardíaca parva. Veia cardíaca parva. Esse aqui, que está correndo junto, notem que é sentido centrípeto, né? Então, sempre ao contrário, né? Da periferia para o centro, né? Então, ó, você pode ver que eu sempre estou fazendo assim, né? Com o mouse, né? Esse que está correndo aqui, junto com o ramo interventricular posterior, notem que a gente está na face diafragmática, é a veia cardíaca média. Veia cardíaca média. Esse aqui, que está aqui na face posterior do ventrículo esquerdo, veia posterior do ventrículo esquerdo. Veia posterior do ventrículo esquerdo, olha lá. Esse que está correndo aqui, ó, junto com o ramo interventricular anterior, ó, lá na face esternocostal, ó, ele está dando a volta, ó, ele dá a volta e continua aqui, ó, é o mesmo, ó. Ó, esse todo aqui, ó, é o mesmo. Se chama veia cardíaca magna. Veia cardíaca magna. Esse que está vindo aqui de cima, eu acho que não tem no roteiro de vocês, é a veia oblíqua do átrio esquerdo, olha lá. Veia oblíqua do átrio esquerdo. Percebam que todas elas estão confluindo para o seio coronário, olha lá. A veia cardíaca parva, a média, a magna, que está vindo por aqui, a posterior do ventrículo esquerdo e a oblíqua do átrio esquerdo. Todas elas indo para o seio coronário e o seio coronário, por sua vez, desembocando lá no átrio direito. E notem que o seio coronário está na face diafragmática entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, olha lá, entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. E ele desemboca onde? No átrio direito. E as veias cardíacas mínimas? Essas aqui, ó. Essas aqui, elas perfuram o miocárdio, o endocárdio e vão direto para a cavidade. Elas desembocam direto na cavidade. Elas não pegam um fluxo sanguíneo aqui junto para o seio coronário, tá? Elas vão direto, elas desembocam, elas perfuram, né, atravessam o miocárdio, né, e o endocárdio e jogam o sangue para dentro da cavidade, para dentro do ventrículo direito. Tá? Então, as veias cardíacas mínimas possuem um tipo de retorno venoso, né, uma drenagem venosa diferente. Todo mundo entendeu? A gente vai voltar a falar o nome dessas artérias. Pode falar. Você falou que essas veias, elas caem no ventrículo, não seria no átrio? Desculpa, nos átrios. Elas estão aqui, aí elas entram para dentro do átrio e desembocam lá no átrio direito. Desculpa, eu falei errado. Tá, obrigada. As veias cardíacas mínimas, né? A gente vai voltar a falar e observar tanto as artérias coronárias, né, e as ramificações dela, quanto as veias cardíacas na aula prática, tá bom? A gente volta a falar. E agora o complexo estimulante do coração. Que é a parte mais bonita. O coração não é muito bonito? Ó, como eu disse para vocês,
o coração, ele vai ter dois tipos de inervação, certo? Ele vai ter uma inervação autônoma, que é dada pelo nervo vago, certo? Que leva estímulo lá pelo sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático para o coração. E ele vai ter o seu próprio complexo, né? Ele mesmo produz o estímulo nervoso, né? Que é o que a gente vê ali quando nas cirurgias, que a pessoa tira o coração e o coração continua bombeando. Por quê, né? Isso por um determinado tempo, claro, né? Por quê? Porque ele produz o estímulo, ele tem a sua produção. Ele tem neurônios, né, que produzem o seu estímulo para que ele mesmo contraia, né? Então, qual que é, né, ou onde se localiza, né, a produção desse estímulo, né? Quem que produz, né? É justamente esse nó, né? O nó, ou nodo, tanto faz, nodo, né? Normalmente é nodo ou nó sinoatrial, que é esse nó que está aqui, ó, nessa região aqui, ó. Tudo que a gente vai falar agora relacionado com o complexo estimulante, a gente não consegue ver na peça, tá? Não dá para ver, tá? Então a gente observa somente a disposição dele nos slides aqui. E também o nó sinoatrial, nos equinos, se a gente passa a mão nos equinos, nos bovinos, se a gente passa a mão, a gente sente a saliência, né? Pela grande quantidade de corpos de neurônios que vão ter nessa região. Tá? A quantidade de neurônio que vai ter nessa região. No humano não tem tanto, então a gente não percebe. Tá? Então, quem produz o estímulo elétrico é o nó sinoatrial. Aí, se alguém souber, me responde. Quantos estímulos elétricos ele produz por minuto? É a mesma da... Isso, boa, Eduardo. É a mesma da nossa frequência cardíaca. Qual que é a nossa frequência cardíaca por minuto? Em repouso, claro. De 60 a 80 batimentos por minuto. Alguém respondeu aqui, vamos ver. 80, o Henrique falou 80. É de 60 a 80, tá? De 60 a 80 batimentos por minuto, né? Se você pega um atleta, o Bolsonaro, né, que tem histórico de atleta, ele vai bater vai bater menos, né? Vai bater de 40 a 60, tá? Então, isso varia de pessoa para pessoa, tudo bem? Então, e claro que se você está fazendo exercício, ele aumenta, tá? O batimento vai chegar a 180, né? 190 batimentos por minuto. Joia? Então, o nosso sinoatrial fez o estímulo, e aí esse estímulo ele tem que chegar lá no... Alguém abriu o microfone, sem querer. Esse estímulo ele tem que chegar lá nos músculos papilares e no miocárdio para que ocorra a contração, tá? Então, o estímulo foi produzido pelo nó sinoatrial através desses feixes internodais, tá? Anterior, médio e posterior, vai chegar nesse outro nó, que é o nó átrio-ventricular, tá? Que fica ali, ó, tá vendo, ó? Bem entre o átrio e o ventrículo. Tá? Lá na região, no átrio ainda, tá? Em cima do lado ali do seio coronário que a gente viu, lá no átrio, tá? Então ele fica naquela regiãozinha lá, interno, tá? Esse aqui é externo, esse aqui é interno. Então o estímulo foi produzido aqui e chegou aqui, no nó átrio-ventricular. Esse nó também possui neurônio. Então, vai ocorrer uma sinapse aí, certo? Então, ocorre uma sinapse aí, e aí os axônios desses neurônios que estão no nó átrio-ventricular, vão mandar o estímulo para chegar nos músculos papilares, como vocês estão vendo, e também para chegar aqui nos músculos, no miocárdio. E percebam, né, que quando ele manda esse estímulo, essa regiãozinha aqui, ó, ele é conhecida como fascículo, ó, fascículo átrio-ventricular, tá?
Esse fascículo atrioventricular, também chamado de feixe de His, né, que vocês devem já ter escutado falar lá no ensino médio, tá? Aí o feixe de His, que é o fascículo atrioventricular, ele se bifurca, ó lá, vindo para o ventrículo direito e atravessando o septo interventricular, tá? E indo para o ventrículo esquerdo também, né? E aí ele vai mandar esses ramos aqui, ó. O feixe de His manda esses ramos subendocárdicos, que vocês observam aqui, ó, todos esses ramos subendocárdicos aqui, que são as chamadas fibras de Purkinje, que também vocês já devem ter escutado falar em fibras de Purkinje, tá? Então, o estímulo é formado no nó sinoatrial. O axônio do nó sinoatrial, né, vai chegar no nó atrioventricular, pelo meio dos feixes internodais. Chegou no nó atrioventricular, fez a sinapse e mandou o estímulo através do fascículo atrioventricular. O fascículo atrioventricular se bifurcou em ramo direito, que vai para o ventrículo direito, e ramo esquerdo, que vai para o ventrículo esquerdo. As ramificações, né, desses ramos, né, vamos dizer assim, vão formar essas fibras, né? As fibras, vamos dizer, as fibras dos ramos direito e esquerdo vão formar os ramos subendocárdicos, que aí sim vai chegar justamente nos músculos papilares e também no miocárdio. Na hora em que o estímulo chega, né, no músculo papilar, o que acontece? O papilar contrai, não é isso? E aí abre a válvula atrioventricular. Quando esse estímulo chega no miocárdio, o miocárdio contrai. E aí o fluxo é enviado para a aorta e para o tronco pulmonar. Mas vocês concordam comigo, né, ó, que a velocidade não pode ser igual? Porque tem que chegar no músculo papilar, contrair e abrir. Não é isso? Aí o sangue que está no átrio vai para o ventrículo. Aí fecha, contrai o ventrículo e o sangue abre, né, a força que o sangue faz, abre as válvulas atrioventriculares e o sangue é expulso do coração. Então, a velocidade que o músculo papilar está aberta não pode ser ao mesmo tempo que está indo a estímulo lá no ventrículo, senão o coração fica fibrilando, ele não bate. Concordam comigo ou não? Então, para isso, né, a gente vai ter um estudo da velocidade que ocorre a chegada em cada uma dessas regiões. Né? Então, aqui está o nó sinoatrial, aqui está o nódo atrioventricular, né? Aqui está o ramo direito, o ramo esquerdo, né? E aqui já está as fibras de Purkinje, né? Então, observem que no miocárdio, a velocidade, o tempo, né? Aqui é o tempo, né? Do estímulo que chega no miocárdio, ó, é 0,2 segundos, né? Imagina, é muito rápido, milésimos de segundo, né? E aqui é 0,12, ó, 0,14, tá? Então, precisa ocorrer essa diferença na velocidade. Senão, o coração fibrila. Vai estar tudo aberto ao mesmo tempo. Vai estar aberta a válvula atrioventricular e as pulmonares. E aí o sangue não vai passar pelos ventrículos, não vai ter força, né? Ele vai ficar fibrilando e não vai ter a sua função exercida corretamente. Tá? Então, a sístole e a diástole é justamente em virtude dessa velocidade de condução do coração. Tá? E quem é que controla ela? Justamente o complexo estimulante do coração por meio do nódo sinoatrial. Entenderam isso? Professor, Fala, Eduardo. a quantidade de bainha de mielina que tem nesses neurônios muda para ocorrer essa mudança no tempo de contração? Não. A bainha é igual. Tá? A bainha de mielina serve para ajudar na condução, né? Para ele ficar saltitando, né? Então, ela é igual. O que muda é justamente a distância. A distância faz com que a velocidade seja diferente. É mais longe, né? O miocárdio está mais longe. Ele tem que dar uma maior volta, né?
E aí faz essa diferença. Ah, acabou. Mais alguma dúvida? Não é sobre a matéria, mas você pode disponibilizar esses slides ainda hoje, se possível? Daqui a pouco, pode ser? Na hora que acabar, quem que Pode. perguntou? A Milena. A Milena é a louca dos slides. A Milena. Pode deixar, Milena. Eu já disponibilizo para você. Tá, obrigada. Mais alguém? Então, vamos fazer assim. Faz um favor para mim, Dani. Eu acho que vai ficar mais fácil. Não, pode. Sobre a lista de chamada? Isso, Eu já peguei os nomes aqui. Dá para ver quando você coloca no bate-papo? Aí eu Beleza. já digitalizei. Vou te enviar. Obrigado, viu? Imagina. Joia. Então, alguma dúvida, pessoal? Amanhã, sexta-feira, certo? A gente não tem aula. Vocês estão tendo aula das outras matérias? Tá normal? Algumas, sim. Depende. Ah, e vocês estão tendo aula assim também? Virtual, igual eu, assim? Ou varia de professor para professor? Tem 2 professores que estão fazendo assim, Uhum. além de você. Tá. Quem são? O Alexandre de Fisicoquímica e o Emerson de Matemática. Tá, legal. Então, na próxima aula, a gente... Terça-feira, tá? É terça, quarta e quinta, não é isso? Isso. Né, Letícia? Aí, terça-feira, a gente dá aula teórica de vaso, quarta, a de artéria, quarta, veia, e quinta, a gente termina com a prática de tudo. E aí, se precisar, nesse interim, vocês vão estudando e a gente já vai fazendo revisão aí do conteúdo. Tá bom? Combinados? Então, muito obrigado, gente. Professor, Oi. tipo, tá, não é dessa matéria, mas é de músculo. Tipo, a visto de estudo pra gente, precisa saber a função de cada músculo? Tipo, Não. se ele vai flexionar, estender... Só por grupo, Eduardo. Vocês podem olhar aí que o grupo vai estar assim, né? Superficial, profundo, anterior da perna, posterior da perna. Né? Aí o grupo já te diz se ele é flexor, se ele é extensor. Ah, entendi. Obrigado. Tá? Não precisa saber a função de cada um, mas do grupo. Tá. Tá bom? E aí é super fácil, quer ver? Deixa eu fazer um negócio aqui rapidinho, pessoal. Que é daquilo lá que eu queria mostrar para vocês. E aí eu descobri que dava para fazer isso aqui. Na verdade, quem me ensinou foi... Ó, o que dá para fazer, quer ver? Ó, para bater palma, ó. Tá vendo? A minha sobrinha, cara, é impressionante, né? Ela que foi me explicando, ó. Deixa eu fazer isso aqui, ó. É um corte transversal, tá? Aqui é anterior, aqui é posterior, medial e lateral, tá? Vamos pegar aqui a coxa esquerda, tá bom? Então aqui é o lado esquerdo, tá? Aqui é plano sagital mediano, tudo bem? A gente está vendo no sentido transversal. Então, quando a gente pensa dessa forma, né? Então, vamos lembrar os músculos que ficam aqui, por exemplo, são os músculos adutores, não é isso? Os músculos adutores que ficam aqui, né? Aqui fica aqueles músculos do semitendíneo, semimembranáceo, o bíceps femoral, não é isso? Aqui na parte anterior, aqui, vai estar, por exemplo, o quadríceps. O reto femoral, reto femoral. E na parte lateral aqui, a gente vai ter o glúteo, por exemplo, certo? O glúteo. Então, se a gente pensa dessa forma, né? A gente sabe que a parte anterior da coxa vai fazer flexão. A parte posterior da coxa vai fazer a extensão. A parte medial vai fazer a adução. E a parte lateral vai fazer a abdução.
E aí a gente divide isso por quadrante, certo? A gente divide isso dentro das faces que a gente mostrou lá para vocês. Então, se o músculo ele está localizado aqui, ó, nessa região, o que ele vai fazer? A adução, certo? Se o músculo está localizado aqui, ó, nessa região, o que ele vai fazer? A extensão. Alguns músculos, né, eles podem estar aqui no meio, assim, ó. Vamos supor, eles podem estar, que nem aqui, ó. Eles podem estar mais voltados, mais aqui, ó, mais nessa regiãozinha aqui, ó. Então, o que ele vai fazer? Tanto a extensão quanto a adução, concordam? Pelo vetor, certo? Aqui, se o músculo está aqui, ele vai fazer o quê? Abdução, certo? Então, se você sabe a localização do músculo, você vai saber a função desse músculo. E se você souber direcionamento de fibra, tá? Então, se você sabe o que é flexão, extensão, adução e abdução, né? E você sabe a localização do músculo, você sabe a função dele. E claro que a gente está vendo isso, no geral, certo? No grupo muscular, não individualizado. Tudo bem? Acho que eu te respondi. Entendi, obrigado. Não? Respondeu. Ô, professor, Oi. só para aproveitar aí que eu tava com essa dúvida, a flexão da perna, tipo, é tanto quanto você flexiona o joelho, quando você estende ela para frente, né? Os dois é flexão? Quando você leva o teu joelho em direção à tua barriga, é flexão. E quando eu estendo a perna assim para frente? Aí é a extensão do joelho. Porque é legal isso aí, ó. Porque, ó, deixa eu aumentar aqui. Calma aí. Deixa eu fazer um negócio aqui, calma aí. Vocês estão me enxergando aí? Estamos vendo a sua tela, né? Eu queria compartilhar só eu. Como será que eu faço para fazer isso? Acho que é só parar a apresentação, não? Que aí fica você na tela. Será? Mas eu venho para cá, ó, ele tá me dando isso. Eu não consigo ir para lá. Calma aí. Embaixo não tem, tipo, share screen, aí você tira. Aqui? Tipo, é que no meu tem um botão escrito share screen, aí é que eu não quero apertar porque vai que compartilha a minha tela. Embaixo? Não tem? Não tem. Agora foi assim. Foi. Tá aparecendo só eu agora? Todo mundo na tela. Sim. Tá, acho que vai dar. Ó, no braço, certo? Ó, no braço, se eu faço o cotovelo, ó, eu faço a flexão do cotovelo e flexão de ombro. Concordam comigo ou não? Certo? Ó lá. Flexão de cotovelo e flexão de ombro. Já no quadril é o inverso, lá no membro inferior. A flexão do quadril é para frente, mas a flexão do joelho é para trás. Que eu acho que essa que é a dúvida que você está tendo, não? É o inverso, tá? Então, quando eu levanto o joelho, eu estou flexionando o quadril. não, são articulações diferentes, certo? Você sempre tem que pensar em uma articulação só, né? Se você está levantando o joelho, eu entendi o que você quis dizer. Se você está levantando o joelho, você está fazendo a flexão de quadril, Se você está levando o joelho para trás, como se fosse dar um coice, você está fazendo a extensão de quadril. E a flexão do joelho. E a flexão do joelho, exatamente. Ah, tá bom. Agora, se você está chutando uma bola, o movimento para frente de chutar a bola é a extensão do joelho e flexão do quadril. Ah, tá, entendi agora. É o inverso, né? Tá, no membro superior é tranquilo, né? No membro superior é flexão, flexão, extensão, extensão, né? No membro superior. No membro inferior é ao contrário. Vamos supor, ó, é flexão, vamos supor que é membro inferior, tá? É flexão de quadril, extensão do joelho. Flexão do joelho, extensão do quadril.
é o inverso. Faz um X, perceberam? Então, os músculos flexores da perna seriam os da parte posterior. Flexão da perna, parte posterior. E extensão da parte anterior. E no braço seria o contrário. Isso. Tá. Isso. É o contrário. Ó, semitendíneo, semimembranáceo, bíceps femoral, que estão na região posterior da coxa, eles vão estender o quadril e vão flexionar o joelho, porque eles são biarticulares. O gastrocnêmio vai fazer a flexão da perna, flexão do joelho. Entendi. Certo? Tá, obrigada. O quadríceps femoral vai fazer a flexão do quadril e a extensão do joelho. No membro superior, não, né? O bíceps braquial vai fazer a flexão do ombro e a flexão do cotovelo. Ele faz tudo. Né? E o tríceps faz tudo também. Certo? E aí os músculos da frente, o tibial anterior ali, ele vai fazer a dorsiflexão, que é ficar com o calcanhar apoiado. E quando fica com o pé em ponta, como se fosse bailarina, né? A flexão plantar, aí vão ser os posteriores da perna. Gastrocnêmio, né? Principalmente sólio e gastrocnêmio. Tudo bem? Aí os adutores fazem adução, né? E os outros aqui, glúteo médio, glúteo máximo, né? Faz tudo abdução, né? Glúteo médio, né? O glúteo máximo faz extensão também, tá? O glúteo médio faz abdução. Mais alguma dúvida? Joia. Então é isso, pessoal. Obrigado. Qualquer coisa à tua disposição. Estudem. Bom final de semana. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, obrigada. Tchau, obrigada. Tchau, tchau, Natália. Tchau, Carlos.